Imagine uma planta que parece saída de um filme de ficção científica. Suas folhas nunca caem, crescem sem parar e se espalham pelo chão como tentáculos de um polvo. Essa é a Welwitschia mirabilis, ou como muitos chamam, polvo do deserto. Ela vive no meio do deserto da Namíbia, um dos lugares mais secos e quentes do planeta. Quase nada sobrevive ali, mas essa planta desafia as regras da natureza. Algumas têm mais de 2000 anos. Isso significa que algumas delas começaram a crescer antes mesmo da Idade Média. Mas como ela consegue viver tanto tempo? O segredo está nas suas duas folhas gigantes. Sim, apenas duas folhas que nunca param de crescer e se retorcem ao longo dos séculos. Em vez de depender de chuvas raras, ela absorve a umidade da névoa vinda do oceano. Suas raízes profundas também ajudam a encontrar qualquer gota d'água escondida na areia. Os cientistas dizem que essa planta é um fóssil vivo, porque sua espécie existe há mais de 100 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros já viram uma Welwitschia crescer. Incrível, né? Agora me diz, você já tinha ouvido falar nessa planta bizarra? Deixa o like se achou impressionante, comenta o que mais te surpreendeu e se inscreve para não perder os próximos capítulos. A Welwitschia mirabilis desafia as regras da sobrevivência. No deserto da Namíbia, onde a chuva é rara e o calor pode ser mortal, ela encontrou uma maneira única de se manter viva. Em vez de depender da água do solo, como a maioria das plantas, ela captura a umidade da névoa oceânica que se espalha pelo deserto ao amanhecer. Suas folhas largas e enrugadas retêm as gotículas de água, que escorrem lentamente até as raízes, garantindo sua hidratação. Suas folhas nunca param de crescer, tornando-se cada vez mais longas e retorcidas ao longo dos séculos. Isso é essencial para sua sobrevivência, pois folhas danificadas pelo vento ou pelos animais continuam se renovando sem que a planta precise produzir novas estruturas constantemente. Outro segredo de sua resistência está no metabolismo extremamente lento. Diferente de plantas comuns, que precisam crescer rápido e consumir muita energia, a Welwitschia economiza recursos, sobrevivendo com quantidades mínimas de água e nutrientes. Mesmo em temperaturas superiores a 50 graus Celsius durante o dia e próximas de 0 graus Celsius à noite, ela continua sua rotina silenciosa de crescimento. Suas raízes profundas também desempenham um papel importante. Além de se ancorar firmemente no solo arenoso, elas extraem qualquer vestígio de umidade disponível, garantindo que a planta nunca fique completamente sem água. Para se proteger do sol escaldante, a Welwitschia tem uma cutícula espessa que reduz a evaporação, evitando que a pouca água que possui escape rapidamente. Apesar de viver em condições extremas, essa planta nunca floresce rapidamente. Suas pequenas flores aparecem raramente e dependem de insetos específicos para a polinização, o que torna sua reprodução um desafio em um ambiente tão inóspito. A Welwitschia mirabilis é uma das plantas mais antigas do planeta. Sua linhagem remonta a cerca de 110 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra. Enquanto incontáveis espécies vegetais e animais foram extintas ao longo das eras, essa planta sobreviveu praticamente inalterada, desafiando todas as probabilidades. Diferente da maioria das plantas modernas, a Welwitschia pertence a um grupo primitivo chamado Gnetophytas, um ramo evolutivo pouco compreendido que compartilha características com coníferas e plantas com flores. No entanto, ela não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas categorias, tornando-se um verdadeiro mistério botânico. Seu DNA revela uma adaptação única ao ambiente extremo do deserto da Namíbia, onde as chuvas são escassas e as temperaturas variam drasticamente. O segredo de sua sobrevivência está na forma como ela aproveita os poucos recursos disponíveis. Suas raízes profundas buscam a mínima umidade do solo, enquanto suas folhas largas captam a neblina do oceano que avança sobre o deserto. Além disso, seu crescimento é extremamente lento, reduzindo a necessidade de energia e nutrientes. Outro fator crucial para sua longevidade é a ausência de predadores naturais significativos. Poucos animais se alimentam dela, pois suas folhas contêm substâncias químicas que as tornam pouco atrativas. Assim, sem grandes ameaças externas, a planta pode viver por séculos ou até milênios, tornando-se um verdadeiro monumento natural. Fósseis de parentes distantes da Welwitschia foram encontrados em diversas partes do mundo, indicando que,
No passado, essas plantas eram mais comuns. No entanto, mudanças climáticas e eventos de extinção em massa reduziram drasticamente sua distribuição, deixando apenas essa única espécie viva em um pequeno trecho do sul da África. Os cientistas acreditam que a Welwitschia pode conter pistas valiosas sobre a evolução das plantas e os segredos da resistência biológica. Seu genoma peculiar revelou adaptações surpreendentes, como a capacidade de reparar danos no DNA causados por condições extremas. Isso a torna um objeto de estudo essencial para entender como a vida pode persistir em ambientes hostis, tanto na Terra quanto, possivelmente, em outros planetas. A Welwitschia mirabilis, conhecida como polvo do deserto, não é apenas uma planta peculiar para os povos indígenas da Namíbia e de Angola. Para essas comunidades, ela é um símbolo sagrado, ligado à vida, à resistência e até ao destino humano. Diferente da visão científica, que a trata como um fóssil vivo, os habitantes do deserto acreditam que sua presença carrega segredos ancestrais. Um mensageiro dos espíritos entre os povos imbeerero, a Welwitschia é vista como uma guardiã do deserto. Sua forma retorcida e suas folhas que parecem nunca morrer fazem com que a chamem de a planta eterna. Segundo lendas locais, aqueles que conseguem interpretar o desenho das suas folhas podem compreender mensagens do mundo espiritual. Os anciãos dizem que a planta cresce onde os espíritos dos antepassados permanecem, vigiando seus descendentes. Muitos acreditam que sonhar com a Welwitschia é um sinal de proteção ou um aviso para seguir um caminho específico na vida. A planta do casamento e da fertilidade. Outro aspecto curioso é que os Imba chamam a Welwitschia de Onyanga, que significa cebola do deserto. Isso porque seu caule subterrâneo tem um formato arredondado, lembrando uma cebola gigante. Para eles, a planta está ligada à fertilidade e à união entre casais. Quando um casal deseja filhos, às vezes busca a orientação de um ancião que pode indicar uma Welwitschia especial para um ritual. Eles tocam na planta ou realizam orações próximas a ela, pedindo bênçãos para uma gravidez saudável. Essa crença reforça a ideia de que a Welwitschia é um símbolo da persistência da vida em meio às adversidades. A Welwitschia também é usada como um guia para viajantes. Como ela pode viver por mais de 2000 anos, algumas foram testemunhas de antigas migrações e rotas comerciais. Os nômades dizem que, ao encontrar uma Welwitschia no meio do deserto, significa que estão em um caminho seguro, pois essa planta sobrevive onde há umidade suficiente para sustentar a vida. Seja como protetora dos espíritos, símbolo de fertilidade ou guia no deserto, o polvo do deserto continua fascinando gerações, guardando segredos que só aqueles que vivem próximos a ele podem compreender. O polvo do deserto sobrevive há milhões de anos, mas hoje enfrenta desafios que podem ameaçar sua existência. A principal ameaça é a mudança climática. O aumento da temperatura e a diminuição da umidade podem reduzir a névoa do oceano, que é essencial para sua sobrevivência. Sem essa fonte de água, muitas dessas plantas podem morrer antes de atingir sua impressionante longevidade. Outra grande ameaça é o turismo descontrolado. Visitantes pisoteiam suas raízes e arrancam partes da planta como lembrança. Como a Welwitschia mirabilis cresce extremamente devagar, qualquer dano pode ser irreversível. Além disso, a mineração no deserto da Namíbia destrói habitats inteiros, colocando em risco não só essa planta, mas também outras espécies que dependem dela. Para protegê-la, cientistas estão estudando formas de cultivo em estufas e criando áreas protegidas. Algumas regiões da Namíbia e Angola já restringem o acesso às populações mais antigas. A conscientização é essencial. Quanto mais pessoas souberem da importância dessa planta única, maior será a chance de preservá-la para o futuro. O polvo do deserto é uma verdadeira anomalia da natureza, uma planta que desafia o tempo, o clima e até mesmo a lógica. Desde sua impressionante longevidade até sua adaptação única ao deserto, ela continua a intrigar cientistas e entusiastas da natureza. Mas a grande pergunta permanece: até quando essa relíquia viva conseguirá resistir às mudanças do mundo moderno? Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia essa planta incrível? Acha que ela conseguirá sobreviver mais alguns milhares de anos? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bizarros e curiosos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.